Bom, pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez para um momentinho chamado Minuto Enem. Para quem já me conhece, para quem já está inscrito no canal, já está acostumado com os nossos vídeos, deixa aquele like, dá um tapa no like. Para quem ainda não me conhece, se inscreve no canal. Eu sou a professora Michele e estou nesse momento fazendo uma série de vídeos chamada Minuto Enem, beleza? Todo dia, durante a semana, a gente está resolvendo uma questão do Enem da prova amarela de 2019. Hoje, a questão é a questão 145 da prova amarela do ano passado, de 2019. Beleza? Então, vamos lá? Bom, pessoal, o que a questão 145 diz para a gente? Vamos começar aí pela nossa velha e boa leitura, né? Bom, vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Peraí, aqui tem uma informação importante, galera. Ele está dizendo que a força de defesa de cada jogador é o quê? Diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Ele está falando da força de defesa. Enquanto sua força de ataque, porque ele começa a falar de um jogo online onde vai ter alguém que defende e alguém que ataca, né? Enquanto sua força de ataque, ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Bom, continuemos. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1. Então, olha só, outra informação importante. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1. E possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Ou seja, eles iniciam no jogo, né, com esses valores e vão aumentando os valores aí no decorrer das batalhas conforme vão ganhando, né? Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo desafiante considerado atacante. Então, quem desafia é o atacante. E logo, o desafiado, né, é o que vai ser atacado, né, gente? Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado. Então, para saber quem vai vencer, tem uma comparação entre a força de ataque de quem desafia, que é quem ataca, que é o atacante, com a força de defesa do cara que foi desafiado. E vence o confronto aquele cuja força for maior, óbvio, né? O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, ele vai chamar aqui jogador J1 de nível 4 e experiência 5. O cara já está no nível 4 na experiência 5. Irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa, então a diferença entre a força de ataque e a força de defesa do seu oponente era alguma dessas opções: 112, ou 88, ou 60, ou 28, ou 24. Beleza? Então, essa é a diferença. Bom, gente, eu vou mudar de tela e aqui eu fiz um recorte das partes principais do texto. Porque vocês perceberam que são muitas informações. E algumas informações fazem parte da ideia da questão
e outras são imprescindíveis para a gente resolver. Então, olha só. Primeira informação aqui muito importante, eu fiz alguns recortes, vocês podem ver aqui, para sobrar mais área útil aqui para que a gente possa escrever e fazer a correção. Olha só, a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, olha só, eu vou usar a letra N para me referir ao nível e a letra E para me referir à experiência. E quando a gente falar de força de defesa, eu vou vir e vou escrever assim, ó, FD, força de defesa, FA, força de ataque. Beleza? Então, vamos lá. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional. Gente, quando a gente tem essa expressão aqui, ó, diretamente proporcional, e a gente quer escrever uma equação, uma igualdade, a gente precisa imaginar que existe uma constante de proporcionalidade, uma letra que representa um valor que faça com que duas grandezas sejam proporcionais, diretamente proporcionais. Então, eu vou dizer que a minha equação, que a minha força de defesa é igual a 1K, vou dizer que a minha letrinha K é a minha constante de proporcionalidade, porque aqui ele não está dizendo que a força de defesa é igual ao nível e ao quadrado, ou ao produto, entendeu? A soma. Ele está dizendo que é diretamente proporcional, tem uma relação proporcional. A força de defesa vai ser maior quanto maior for o nível e a experiência. Então, tem uma relação de proporcionalidade aí. Então, a gente começa escrevendo essa equação com uma constante de proporcionalidade. E aí está dizendo que é diretamente proporcional ao nível. Então, eu vou colocar aqui N de nível e ao quadrado da sua experiência. Então, vou colocar um E ao quadrado. Beleza? Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional, novamente, constante de proporcionalidade. É diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, o nível aqui vai estar ao quadrado e a experiência não vai estar ao quadrado. Beleza? Os jogadores iniciam o jogo no nível 1. Olha aqui, informação importante. Eles iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Por que essa informação é importante, galera? Para que a gente possa descobrir o valor dessas constantes de proporcionalidade. Beleza? Então, vamos continuar lendo, porque a gente ainda precisa entender quem vai ser o jogador que vai fazer o ataque e quem vai ser o jogador que vai fazer a defesa. Quem é o desafiador e quem foi o desafiado, que é quem se defende. Então, olha só, vamos continuar lendo. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado atacante. Então, vindo aqui para baixo, aqui na leitura, durante um jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2. Então, eu vou conseguir calcular a força de defesa e a força de ataque. Porque, olha só, durante um jogo, o jogador 1, de nível 4, experiência 5, irá atacar. Ah, então peraí. Quem vai ser o jogador da força de ataque? Vai ser o jogador 1. Então a gente sabe aqui, ó. Opa, usei um marca-texto aqui. Deixa eu apagar. A gente sabe que o jogador 1 é o jogador que vai ter o quê? A força de ataque. E a gente sabe que o jogador 2, então, vai ser o jogador que vai atuar com uma força de quê? De defesa. Beleza? Então, a gente precisa descobrir quanto vale o K para cada um desses jogadores. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha só. Quem é que vai fazer a defesa? Vai ser o jogador 2, não vai? Então, eu vou dizer que eu tenho uma força de defesa 2. Vou colocar o número 2 para lembrar que é o jogador 2. A gente não sabe qual é a constante de proporcionalidade aí para ele. Porém, a gente sabe que lá no início, quais são os valores que nós temos aqui para o nível e para a experiência? Eles começam com o nível 1 e eles começam com a experiência 1 também. Então, a gente tem 1 ao quadrado.
Aí vocês vão me dizer, mas Michele, não adiantou nada, olha o K aí. Mas espera aí, a gente sabe quanto vale a força de defesa no início. A força de defesa no início vale 1. Então, eu vou ter que 1 é igual K vezes 1 ao quadrado vai dar K. E aí eu vou colocar aqui, olha só, galera, K2. Porque eu estou calculando a constante de proporcionalidade usando os dados da força de defesa para o jogador 2. Porque é o jogador 2 que vai fazer a defesa, ele foi desafiado, beleza? Então, encontramos, aqui o valor do K2. Aqui a gente sabe que a força de ataque vai ficar para o jogador 1. Então, por isso que eu vou colocar FA1. Nós não sabemos quanto vale a constante de proporcionalidade, né, inicialmente. Os jogadores no início, independente de se está desafiando ou está atacando, quando eles iniciam o jogo, eles jogam a primeira partida pela primeira vez, eles iniciam com esses valores aqui, ó, nível 1, experiência 1. Então, a gente tem nível 1 ao quadrado, experiência 1. Daí, mais uma vez, eu posso substituir a força de ataque. Eles iniciam com que força de ataque? 2. Quanto que vai valer, então, a minha constante de proporcionalidade para o jogador 1? 1 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes KK. Aí aqui eu tenho K1. Então, pessoal, agora que nós já temos as constantes de proporcionalidade K1 para o jogador 1 e K2 para o jogador 2, usando as fórmulas que nós escrevemos aqui no início do exercício, ó. Essas formulinhas de azul aqui, ó, são as fórmulas, as expressões, na verdade, que nós montamos a partir da leitura do exercício, beleza? Então, vamos substituir. Quem é o atacante? O jogador 1. Então, nós vamos substituir os dados na expressão da força de ataque para o jogador 1, beleza? Então, vamos lá. Força de ataque é K vezes N ao quadrado vezes Z. Quanto vale o K do jogador 1? Tá bem aqui, ó, vale 2. Quanto vale o nível do jogador 1? Vamos lá no texto, ó, jogador 1 de nível 4. Então, vale 4 ao quadrado. Quanto vale a experiência do jogador 1? Olha só no texto, vale 5. Então, nós vamos ter o que aqui, ó? A força de ataque, 4 ao quadrado, 16. Se eu fizer 2 vezes 5, 10 vezes 16, 160. É a força de ataque. A força de defesa é a força que quem vai imprimi-la? O jogador 2. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a expressão para a força de defesa e nós vamos substituir o quê? Os valores do jogador 2. Então, no lugar desse K, a gente vai pegar o K do jogador 2, que é 1. No lugar desse N, é o nível do jogador 2. Olha no texto, jogador 2 de nível 2. Então, vai estar aqui. Vezes experiência ao quadrado do jogador 2. Qual é a experiência dele? 6. Então, tem o 6 ao quadrado. Vamos lá. Força de defesa, que é a força que o jogador 2 vai imprimir nesse jogo. 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72, vezes 1, 72. Se nós pegarmos agora essas duas forças, a gente chega na resposta final. Porque ele está dizendo o seguinte, o jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 160 menos 72. O que vai dar aí, gente? Vai dar 88. Beleza? Letra B, 88. Tranquilo, galera? Então, galera, valeu. Muito obrigada por mais uma vez estarem aqui comigo, por mais uma vez estarmos juntos nesse momento, Minuto Enem. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, fortalecer o nosso canal, dar essa ajuda, dar essa mãozinha aí pra gente deslanchar, tá aí divulgando conhecimento matemático e compartilha se você puder, se você tiver gostado do vídeo, estiver gostando da sequência de vídeo. Se você ainda não viu todos, corre lá no canal e vai lá que tem já algumas questões do Enem de 2019, todas corrigidas. Beleza? Brigadão, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.